Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, né? Deixa eu já começando aqui, já dando as minhas desculpas, né? Não é habitual eu fazer isso, então para mim é um aprendizado hoje, uma oportunidade, mas exatamente sobre isso o tema que eu vou trazer para vocês, né? Quero agradecer à casa, à Sheila, pela oportunidade de estar aqui, né? Quero pedir o suporte da espiritualidade dessa casa para que me guie, para que eu possa trazer realmente conteúdo para vocês. Sabemos que aqui é um grupo de estudo, então não me coloco numa posição diferente de vocês. Selecionei aqui um tema que eu achei conveniente pela minha situação pessoal, né? Porque quando a gente está falando, na verdade a gente fala mais para a gente do que para os outros, né? Eu estou trazendo hoje aqui um tema, a parábola dos talentos, né? Ela está em Mateus 25, de 14 a 30, mas ele também está em Lucas e está no capítulo 16, se eu não me engano, também do livro dos Espíritos. Não se pode servir a Deus e a mamão. Então ele faz parte aí do Evangelho, né, do Novo Testamento. E só para trazer um pouco, né, sobre parábolas, eu não sei se todo mundo conhece o conceito de parábolas, mas é uma história curta, simples, que é usada de forma lúdica, né, para trazer algum conteúdo espiritual. A gente sabe mais ou menos que Jesus deixou para nós entre 30 a 40 parábolas, mais ou menos, existem várias discussões sobre isso. Mas acho que não é o que importa quantas, mas nós escolhemos uma hoje. Para que a gente possa adentrar na discussão, eu vou ter que ler a parábola, né? Porque senão não vai fazer muito sentido a gente falar sobre ela. Ela é um pouco longa, tá? Eu peço, se tiver alguma dúvida, pode interromper. Eu vou fazer a leitura dela então. Então, de novo, está em Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se para a viagem, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. E o que recebera 5 talentos foi logo negociar com eles, e ganhou outros 5 talentos. E igualmente, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e fez-lhe as contas. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregasse-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 que ganhei. E o senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do meu senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, diz: Senhor, entregasse-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. E chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não lhe espalhaste. E, aterrorizado, escondi na terra o seu talento. Eis aqui o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor disse-lhe: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria-te, pois, entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberei o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a todo que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai para as trevas exteriores, ali haverá
choro e ranger de dentes. Então, qual foi o meu entendimento sobre essa parábola, né? Então, Jesus aqui é o Senhor, né? E também diz em outro estudo que Jesus ele proferiu essa parábola pouco antes da crucificação dele. Então, foram nos últimos dias dele, teve um período em que ele proferiu essa parábola. Eu também estou trazendo aqui um pouco o que é o talento, porque o nosso entendimento hoje de talento são os dons, são coisas que a gente tem facilidade em fazer. Mas naquela época, o talento era uma unidade de medida de peso, que correspondia a uma quantidade de dinheiro, né? E 6.000 denários é o que falam mais ou menos um talento. Então, quando a gente fala, né, Jesus coloca ali, a um ele entregou 5, a outro 2 e a outro 1. Então a gente fala, nossa, que diferença, né? 5, 2 e 1, mas está justo isso? Então, lógico que tem uma abordagem filosófica aqui que diz o seguinte: às vezes a gente se incomoda com uma pessoa que no nosso julgamento tem muita sorte, é muito abastada, tem muita coisa, né? Esse seria o 5, né? Outro 2 e o outro 1. Mas mesmo esse 1 que recebeu aqui, um talento, corresponderia a 20 anos de trabalho. Então quer dizer o seguinte, que às vezes a gente acha que a gente tem pouco, mas esse pouco é a nossa vida. Então uma vida não é pouco, é muita coisa, né? Então aqui é um convite para que a gente possa refletir no que a gente pode fazer, né, com todo esse talento que a gente tem, com os dons que a gente tem. Porque muitas vezes a gente acha que tem pouco, mas esse pouco que a gente tem pode servir para outro, né? Então a gente percebe como muitas vezes numa conversa simples, né, a gente pode trazer um benefício para uma pessoa, porque a gente fica esperando às vezes tarefas gigantescas, né? Eu quero fazer um novo centro, eu quero fazer um templo, eu quero salvar multidões. E às vezes se você conseguir se salvar primeiro, né, ter um julgamento mais leve com você mesmo, já é uma grande ajuda, né? Ou muitas vezes uma conversa que você tem com um familiar, né, quanto ajuda. E eu trouxe aqui também, eu selecionei algumas coisas que quando a gente é uma interpretação, um resumo da interpretação disso, né, dessa parábola. Então, uma coisa que eu coloquei é a responsabilidade pelo que não é dado, nos é dado, de acordo com sua capacidade. Então, cada um de nós tem uma capacidade. Não adianta a gente querer achar que todos nós somos iguais. Somos iguais perante o Criador, mas temos habilidades diferentes, né? Uma pessoa consegue aprender um idioma com maior facilidade, outra pessoa consegue não ter medo de uma atividade, né? Eu, por exemplo, faço parte da brigada na empresa. Tem gente que se vê sangue e desmaia, para outros ver sangue não incomoda. Então são habilidades diferentes que você tem que colocar a favor daqueles que necessitam. Lidamos com esses recursos, como lidamos com esses recursos é o que importa, né? Então tem o músico, tem o escritor. Eu lembro de uma coisa que me marcou bastante também, eu tive a oportunidade de trabalhar na escola Senai, e naquele momento eu lecionava aulas de desenho técnico. E um aluno se sentia com muita dificuldade, a ponto de ficar desmotivado e abandonou o curso. Por mais que a gente tentou mantê-lo, ele acabou desistindo. De muito tempo depois, não me recordo quanto tempo, encontrei com ele no final de ano, aquela correria, ele estava com uma maletinha que era um instrumento musical, um violino. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, poxa, ele não conseguia entender aquele desenho, que para mim era uma coisa muito simples, mas ele conseguia estudar música. E eu tenho uma frustração, que eu tenho, adoro música, mas não adianta, por mais que eu me dedique, eu não consigo entender aquele monte de desenho. Então, isso é o que a gente fala, é a questão das habilidades, né? Então, ele tirou proveito da habilidade que ele tinha, fazendo uma coisa que talvez nem ele sabia que tinha talento para fazer e estava explorando. E do outro lado, eu, né, achava que aquilo que eu sabia era muito simples, mas que para ele era uma dificuldade, né? Depois aqui é o progresso e o trabalho diligente. Então, na verdade, quando a gente tem um talento, a gente tem que dedicar um tempo para isso, para a gente poder aprimorar, né? Então, tem que ter disciplina, né? Se a gente não tiver disciplina também, a gente não vai conseguir lapidar, não vai conseguir elaborar essa habilidade. E não para crescer somente materialmente, né? Essa habilidade também pode nos prover um crescimento espiritual, que acho que, na verdade, para isso que serve o talento, né? Através do trabalho material, no fundo, que a gente busca a nossa passagem nesse planeta, nesse momento, é tudo uma lapidação espiritual.
Trago aqui também a questão da negligência e medo, né? E muitas vezes a questão do medo, ele traz a falta da ação. Mas até numa reflexão que eu tive, é uma questão de ego, né? Eu estava comentando com a Sheila um pouco antes que na outra casa que eu frequentei, eu tive também a mesma situação de ser convidado para uma palestra. E foi frustrante para mim, porque ao proferir a palestra eu comecei a chorar. E depois daquilo, eu não quis mais fazer. Mas se fizer uma reflexão, é uma questão de ego. Porque hoje a gente quer estar bem para todo mundo. Você quer fazer a melhor palestra, você quer estar bem, você quer chamar a atenção. Então, quando você se expõe, é um exercício para o ego, né? Para que você, qual o problema de eu errar? Então, errar também faz parte do nosso desenvolvimento. E muitas coisas a gente deixa de fazer, às vezes mais pelo ego ou pelo medo do que o medo do fracasso. O medo, na verdade, do fracasso é o que as pessoas vão pensar de você. A gente se importa muito com o que as pessoas vão pensar da gente. Então, acho que quando a gente fala do talento, é ter esse balanço. Eu estou com medo de me expor porque eu estou inseguro, mas aí eu tenho que agir através da prática, disciplina, de um estudo, porque para sentar aqui na frente, é lógico, tem que ter um mínimo de preparo. A menos que você seja uma pessoa muito intuitiva e a espiritualidade tem muita afinidade com você, ela vai te ajudar. Mas eu não acredito só nisso, eu acredito que ela vai ajudar aquele que se dedica, né? Então, eu trago essa questão aqui também da negligência, a questão do medo. Às vezes a gente se julga injustiçado, né? Nossa, por que eu não tenho tal habilidade? Por que eu não sou merecedor disso? Então, busque aquilo que você foi beneficiado. Com certeza tem alguma coisa, como esse exemplo que eu coloquei, ele não tinha isso daqui, mas tinha outra coisa por outro lado, né? As consequências, né, que essa negligência de a gente não usar esse talento com o trabalho, na verdade a gente está deixando passar, pode resultar na perda de oportunidades. Então, de novo, a gente não está aqui para se divertir, a gente está aqui para se desenvolver, né? A pluralidade da vida nos oferece esse benefício e a gente tem que saber fazer uso disso. E aqui eu trouxe alguns testemunhos pessoais, né? Primeiro eu coloco aqui, esperar pelo momento perfeito. Qual que é o momento perfeito? Eu tenho pedido nas minhas orações que Jesus, que Deus me mostre como servir. E a gente fica esperando o quê? Que venha São Miguel de branco, falar, olha, agora você faça isso, toque o dom. Não, não vai acontecer. E é através de nós que essas coisas acontecem. Eu lembro, na semana passada, a Shirley falando aqui na frente mencionou meu nome. Então, na minha cabeça, na hora que ela mencionou meu nome falando de fazer um trabalho desse, não foi ela. Com certeza, a espiritualidade agindo através dela. Então, a espiritualidade age através da gente. Com certeza, coisas que eu vou passar para vocês aqui também, estou sendo imbuído, estou sendo motivado a passar para vocês. E a gente sabe que, às vezes, um toque de uma pessoa que, às vezes, nem faz parte do nosso contexto social, pode trazer um despertar. Então, acho que hoje é a oportunidade que eu estou tendo de passar isso para vocês. O que eu esteja falando hoje para vocês possa ser mais um lapidar, mais uma motivação que desperte em vocês também, dentro das suas capacidades, dentro do seu contexto de vida, dentro dos seus talentos, que você busque como que você pode contribuir para a vida de alguém. Então, não espere o momento perfeito. Não existe um momento perfeito, né? Você vê hoje pessoas, após ter um ataque cardíaco, conseguem ter a disciplina de deixar o torrezinho de final de semana, de fazer a caminhadinha onde tem, porque você fica esperando que você more num condomínio agradável, em Copacabana, que você possa fazer a sua trilha. Mas depois que você tem um problema de saúde, com certeza você vai achar alguma maneira. Então não vamos esperar, né? Outra coisa, ninguém vira santo depois que entra por aquela porta. Então a gente tem que aceitar as nossas limitações, a gente tem que parar de achar que essa cobrança, que muitas vezes essa cobrança é mais nossa do que das próprias pessoas. A gente não é santo, não é nessa encarnação que nós vamos virar santo. Chegaremos, como Jesus disse, seremos como Ele, mas não agora. Estamos no caminho, estamos na jornada. Então, não vamos colocar essa cobrança para nós, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo. Permita-se, vá lapidando, né? Não dizem que o verdadeiro espírita é aquele que
que aceita os seus erros, mas que trabalha de forma disciplinada na sua melhoria contínua. Então é isso que a gente tem que exercitar. Medo de errar, culpa, então acho que eu já acabei falando um pouquinho, né? Não tenham medo de errar, é errando que a gente vai se desenvolver. Ninguém sai fazendo bem na primeira vez, é tudo uma questão de aprimoramento. Existem diversas maneiras de servir, busque a sua, né? E de novo, uma boa conversa, presente, né? Quando eu falo boa conversa, presente, porque é outra coisa hoje que consome muito a gente. A gente perdeu, ou vem perdendo, a capacidade de percepção. A gente está tão hoje acelerado que a gente não consegue estar atento a coisas pequenas que acontecem ao nosso redor. E quando a gente perde essa capacidade de percepção, a gente perde também a oportunidade de ouvir aquilo que o plano espiritual está nos passando. É como eu comentei, ela fez um comentário, aquilo encaixou, porque eu estava atento, e aí uma série de, a coexistência de uma série de situações que fazem a gente cair a ficha para nós. Mas você tem que estar atento. Se você estiver pilhado, muita coisa você vai deixar de degustar. E quando eu falo estar presente, naquele momento que você está falando com alguém, tenha também a habilidade de ouvir. Porque hoje é uma disputa, né? Se eu tenho gripe, você tem câncer. Né? Se eu perdi o trabalho, você sempre quer combater. Se alguém te passa alguma coisa, você quer trazer uma situação que é igual ou melhor. Eu fui para a Europa, para a China e para os Estados Unidos. A gente ouve. Vamos exercitar isso daí. Ouve, deixa a pessoa falar. Ouve. Tenta entender o que ela está tentando trazer para você. E é lógico, em algum momento, mas coloca alguma coisa não no sentido de querer ir se igualar ou superar essa pessoa. Traz uma situação que possa trazer um conforto para aquela pessoa. Né? Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. E não precisa estar num centro, não precisa estar num templo, em casa. Né? O próximo é o que mais precisa da gente, por isso que estamos juntos. Né? Tem um porquê dessa estrutura familiar, tem um porquê dessa estrutura social. A gente não está com as pessoas que nos rodeiam por acaso. Existe uma conexão, existe uma sinergia e tem que saber explorar isso daí. E a gente pode acreditar que sim, por pior que seja a nossa situação naquele momento, sempre a gente tem condições de trazer uma palavra, um conforto para aqueles que estão do nosso lado. Né? Então, estejamos atentos a isso. Eu coloco aqui também que a gente tem que se esforçar para conhecer as nossas forças, né? As nossas limitações, né? O que a gente até falou hoje um pouco dos filósofos da antiguidade, né? Dos socráticos, até falamos sobre o conhece a ti mesmo, né? Na verdade, no oráculo de Delfos tinha essa mensagem, né? Que eu acredito que, eu imagino, pelo que eu já avaliei um pouco, não é de Sócrates, mas ele se inspirou com isso. Ele leu aquilo fez sentido para ele. Conhece-te a ti mesmo. Então, quem eu sou? Para que eu possa ajudar alguém, eu tenho que me conhecer. E é um exercício árduo. Conhecer quem somos é difícil, porque muitas vezes a gente, puxa vida, eu agi dessa maneira, então esse sou eu? Aí eu mesmo tenho momentos que eu perco a cabeça, perco a razão, falo, puxa, esse sou eu verdadeiro. Né? Então, como que eu consigo lapidar para que eu possa melhorar e que eu possa me conhecer? Então, você tem que conhecer as suas limitações, isso não é feio, isso é força. Conhecer as suas limitações é força. E você tem que conhecer o que você tem de bom, porque quando você tem certeza daquilo que você faz de bom, aumenta a sua autoestima, a sua confiança. Isso te dá força para que você possa ajudar as pessoas. Então, todos nós temos, sim, de alguma maneira, como contribuir. Né? A gente falou você trouxe aquele exemplo, né, da pessoa que queria chegar a fazer um trabalho, mas era aquele trabalho. Se eu não fizer esse trabalho, não está bom. Né? Você quer colocar água aqui no copinho? Não. Colocar água no copinho, eu não coloco. Então, de novo, né, aquela questão do ego que a gente falou. Né? Então, qualquer tarefa importante, e quando a gente conhece as nossas fortalezas, a gente fica mais seguro de poder atuar naquilo e trazer benefício para as outras pessoas. E aqui eu trago
uma prece que é atribuída a São Francisco, não é essa mais conhecida, mas que eu acho muito bonita e que ela traz um conteúdo, né, é que eu falo, a capacidade da percepção. Né? Eu sempre ouvi essa prece e por muito tempo ela passou desapercebida, virou assim uma rotina, ouvi aquilo, mas eu não consegui degustar, né? Então eu vou ler aqui para vocês, né? Sintam-se à vontade se quiser fechar os olhos e prestar atenção no que ela fala, né? Que mensagem está por trás disso. Então ela fala assim: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, peço-lhe sabedoria, justiça e força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências, e assim quero vê-los como tu os vês, e não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia e guarda minha língua contra toda maldade, e que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre para que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu possa te revelar a todos. E que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado.